Corinthians! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Bian. No vídeo de hoje eu tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo no canal do Bian Maria, exatamente, mais uma análise pós-jogo. E hoje teve derby, hoje teve clássico, hoje teve Corinthians 1, Palmeiras 1, lá na Neoquímica Arena. Então, antes de tudo, é claro, já vou chegar aqui pedindo pra você deixar o seu like. Deixe o seu like, meu amigo, é muito importante. Compartilhe pros seus amigos também. Deixe seu comentário, é claro, se inscreva se não é inscrito, ative o sininho, preciso que você ative o sininho para você sempre ficar por dentro aqui de sempre que sair um vídeo, sempre que tiver um shorts, não é muito raro, né? Quer dizer, não é muito comum, é meio raro, mas às vezes sai, tô querendo produzir um pouco mais desse tipo de conteúdo, eu sei que já falei isso algumas vezes e sempre acabo não cumprindo a promessa, desde então me perdoem, por favor. Mas é bem verdade que enfim, tem outros problemas de faculdade, enfim, tem trabalho, enfim, essas coisas todas que a gente acaba tendo, que acaba surgindo. Então, muito obrigado a todos pela presença, pelo carinho, pela audiência de todos os vídeos. Um beijão desde sempre no coração de todo mundo, principalmente aí da rapaziada que tá sempre aqui comentando nos comentários, que é o Fábio, que é, por exemplo, o Olavo, também tem o Pedro, também tem a Evelyn, um beijo. E também tem tem o Bisturando também. Muito obrigado a toda a galera aí que tá sempre comentando. Um abraço especial para vocês. E se você também não me segue nas outras redes sociais, tá sempre aí no primeiro comentário fixado e na descrição. Aí você escolhe por onde quer me seguir. Siga lá no X antigo Twitter, no Instagram e no TikTok. Falando agora do vídeo de hoje, do jogo de hoje, melhor dizendo. Cara, eu acho que foi um jogo que, se a gente pegar em comparação ao que foi na Copa do Brasil, ao que foi no Paulistão, acho que de todos, acho que foi o pior jogo de futebol jogado, a gente pode dizer assim. É claro que não foi o pior jogo do Corinthians, né? Porque querendo ou não, a gente teve ainda uma derrota em derby, sendo que foi lá no primeiro turno do Brasileirão. Mas assim, nada muito chocante, nada muito espalhafatoso, porque nessa derrota, por exemplo, a gente não tava nem com o goleiro titular, né? O Hugo Souza, tava o Donelli. A gente sabe que o Donelli é bem inferior ao Hugo Souza, então tá explicado toda essa situação que aconteceu. Então, cara, mas a gente terminou esse ano com um retrospecto bem positivo no derby, né? Foram 3 vitórias, se não me engano, 3 empates e somente uma derrota. Então, cara, assim, tá de ótimo tamanho, tá de muito bom tamanho. Esses caras vão sair desse ano engasgado com a gente, querendo ou não, classificamos na Copa do Brasil em cima deles, lá na casa deles. Depois a gente, obviamente, primeiramente a gente ganhou deles o Campeonato Paulista, ganhou em cima deles o Campeonato Paulista na nossa casa. Então, assim, não tem muito o que falar. E eu tô ficando um pouco mais baixo, gente, porque essa minha cadeira aqui, deixa eu abaixar um pouquinho mais a câmera aqui, isso, muito obrigado, porque essa minha cadeira aqui é meio ruim, né, que tem aqui no meu quarto, então é complicado, às vezes eu começo o vídeo um pouco mais alto e depois eu tô um pouco mais baixo, porque ela vai abaixando, gente, então me perdoa, então eu tive que abaixar rapidamente aqui a câmera para poder estar dentro do enquadramento melhor. Mas enfim, então, cara, o saldo desse ano foi positivo, apesar de hoje o jogo não ter sido muito positivo, né? Bem verdade que, vamos começar pelo começo, obviamente, primeiro tempo ali, a gente até teve ali uns primeiros 5 minutos interessantes do Corinthians, mas depois o Palmeiras começou a dominar a partida, conseguiram aquele pênalti, né? Falaram que conseguiram assim, não porque eu não achei que não foi pênalti, eu realmente achei que foi pênalti, gente, aí nesse caso não teve o que fazer. Burrice total do Charles, que estava improvisado de lateral direito, que era algo que a gente já estava esperando, né? Algo que a gente já viu falar, sem o Mateuzinho, o time que naturalmente não tem lateral direito, vai ter que vir aí de Charles, e veio de Charles até porque o Félix Torres é uma opção que passa longe de ser aceitável no Corinthians hoje, e acho que qualquer outro clube do universo, principalmente. Então, cara, foi o Charles ali, fez aquele pênalti na pura bobeira e, cara, muita gente fala, sei lá, mas será que foi pênalti? Não foi aquele nosso pênaltizaço, meu Deus, indiscutível. Mas, cara, foi pênalti. Então, bem marcado nesse caso, não tem o que a gente reclamar, só tem que reclamar, obviamente, do Charles, que poderia ter feito algo melhor. Ele chegou muito afobado ali, né? A impressão que tinha é que o jogador do Palmeiras, se não me engano, era o Flaco Lopes. Eu acho que ele não ia nem conseguir finalizar com perigo, porque tinha ali 2 marcadores do Corinthians na frente dele. Então, muito provavelmente aquele lance não ia gerar muito perigo para a equipe do Corinthians, e o Charles chegou atropelando e fez o pênalti. E aí o Vitor Roque acabou batendo muito bem, sem chance pro Hugo, que até acertou o canto, né? Foi ali no lado direito dele, mas aí ele bateu no ângulo praticamente, ali no teto da rede, impossível do goleiro pegar. Então o Palmeiras saiu na frente. Mas assim, logo depois que o Palmeiras saiu na frente, a gente conseguiu retomar um pouquinho o ritmo do jogo, a gente conseguiu criar algumas jogadas. Não é à toa que numa falta marcada ali, o Garro bateu muito bem a falta, o Gustavo Henrique mais uma vez subiu mais alto que todo mundo ali dentro da área
dentro da área do Palmeiras e conseguiu cabecear, mas dessa vez não achou ninguém, né? Ele não achou o gol e também não achou nenhum outro jogador do Corinthians, porque a bola desviou ali no Piquerez e acabou sendo gol contra, 1-1. Acho que ele 12 minutos, 10, 11 minutinhos depois do gol de pênalti do Vitor Roque, a gente conseguiu um empate. Isso foi muito importante, porque o time aí não precisou correr muito tempo atrás do placar, né? Que a gente sempre fala, meu Deus, o Corinthians está sempre atrás do placar, tá sempre precisando correr para buscar o resultado, tá sempre precisando correr para enfim, tirar forças ali do nada para conseguir vencer, para conseguir não perder. E hoje a gente conseguiu reagir rapidamente e ali no primeiro tempo, cara, foi um futebol bem jogado. A gente teve as nossas oportunidades, o Palmeiras teve as oportunidades deles, então com certeza foi um jogo bem disputado, mas assim, desde do primeiro ao último minuto, literalmente, eu acho que o que impediu o Corinthians de ganhar hoje mesmo, porque até teve espaço, até teve oportunidade para isso, além, é claro, de, por exemplo, o Garro e principalmente o Memphis não estarem nos melhores dias, né, muito pelo contrário, foi o meio-campo. Achei o meio-campo do Corinthians muito sem pegada, muito sem marcação. Acho que tecnicamente estava até legal, porque a gente tinha o Ranieri, que querendo ou não, um cara que consegue melhorar a saída de bola, apesar de não ser perfeito, apesar de não ser craque, muito longe disso. O Bidon é o cara que tem aquela técnica, é o cara que sabe esconder muito bem a bola, que acha bons passes, enfim. O Michael também é um cara bem técnico, consegue achar algumas bolas enfiadas, consegue achar alguns passes, mas defensivamente acho que esses três hoje não estavam muito bem. Principalmente ali o Maicon e o Bidon, que realmente deixaram muito a desejar e parece que ali acho que 95% das divididas que teve no meio campo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, a gente acabou perdendo, porque, enfim, faltou essa pegada, faltou um pouco mais de garra dos jogadores por aquele setor do campo, e é por isso que o time não conseguiu criar muitas oportunidades, não conseguiu, de fato, retomar essa bola muito rapidamente. É bem verdade que o senhor Ramate é brincadeira, né? Que o senhor Ramon Abate Abel, o árbitro de hoje, cara, assim, bem duvidoso em algumas faltas, né? Algumas faltas ele invertia totalmente, tinha algumas faltas bem claras pra gente que ele não dava. Também teve alguns lances que eram falta pro Palmeiras, que ele acabavam não marcando, enfim, é um cara meio perdido, né? Dizem aí que ele é um dos melhores do mundo hoje, né? Tava cotado pra apitar a final da Copa do Mundo de Clubes aí que acabou no mês retrasado. Enfim, muito provavelmente estará na Copa do Mundo ano que vem, né? Tem aquele famoso selo do FIFA. Mas aqui no Brasil parece que eles não têm muita vontade de apitar, né? Eles apitam meio de qualquer jeito, uma coisa meio sem critério, tudo meio errado, enfim, inverte falta, não marca falta clara, marca umas faltas às vezes que, pelo amor de Deus, enfim. Árbitro no Brasil é complicado, acho que todos se esforçam muito para serem ruins. Isso é complicado. Então, cara, acho que tirando também. Então o problema do Corinthians foi isso, né? Tirando novamente esses problemas com o hábito, o problema do Corinthians foi justamente o meio-campo. Tava ali muito, muito solto os jogadores do Palmeiras. Parece que toda a bola que eles recuperavam, eles partiam em velocidade livre ali para entrar na área, para conseguir criar as oportunidades, chutar o gol e tentar marcar o segundo gol. Mas ainda bem que não aconteceu isso, né? Acho que ali nos últimos momentos os nossos zagueiros estavam um pouco mais atentos, né? O André Ramalho deu algumas rateadas durante o jogo, obviamente, porque ele é assim, mas também teve alguns lances que ele conseguiu se impor muito bem. O Gustavo Henrique, acho que foi o melhor dessa defesa hoje, é claro que eu não tô contando com o Hugo Souza, tô contando ali com os quatro. O Antilé fez uma partida okzinha. E o Charles gente, o Charles é isso aí, né? Não tem muito que não tem muito o que pedir do Charles. É um cara que tem que receber a bola no pé, porque se você botar ele em velocidade, ele muito provavelmente não vai alcançar, porque ele não tem velocidade, que ele é todo desengonçado. É um cara que se você colocar uma bola ali por cima, né, por cobertura, ele não vai chegar, porque, enfim, ele não tem o atributo do domínio. Enfim, tem que ser aquela bola rasteirinha no pé dele para ver se ele consegue criar alguma boa oportunidade. Mas assim, nada muito interessante saiu pelo lado direito do ataque do Corinthians. Teve só ali algumas oportunidades aqui e ali, mas assim, nada realmente muito relevante pelo lado direito, porque infelizmente o Corinthians não tem reserva e obviamente o Charles, se de volante já é muito questionável, imagina improvisado de lateral direito. Aí veio o segundo tempo, gente, aí tem muito pouco que falar do segundo tempo, né? Acho que pelo lado do Corinthians ficou muito mais caracterizado os erros, né? Acho que, cara, faltou um pouco mais de capricho no passe do Garro, faltou um pouco mais de querer mesmo, né? De vontade do Memphis. Acho que o jogo todo isso poderia ter feito uma partida muito melhor o Memphis Depay. O primeiro tempo dele foi abaixo, mas assim, ele ainda conseguiu jogar alguma coisa. Agora o segundo tempo eu não sei se ele cansou e simplesmente quis jogar o jogo todo, né? Não sei se o Dorival até tentou cogitar, fazer a substituição nele. Mas enfim, ele ficou o jogo todo, jogou os 90 minutos mais acréscimos. E, cara, foi difícil. O segundo tempo do Memphis Depay foi difícil.
porque ele não acertou nada. Acho que a impressão que eu tive é que se ele tentou 10 passes verticais, né, pra frente, ele acertou no máximo 2, porque realmente foi triste, foi de chorar, foi lamentável, porque uma partida muito abaixo do Memphis Depay. E, cara, se ele tivesse num dia bom, se ele tivesse correndo um pouquinho mais, acertando um pouquinho mais de passe, está um pouco mais presente na área, quem sabe a gente não teria conseguido essa virada, porque o Palmeiras deu espaço, a gente teve espaço para criar. Mas assim, pareceu muito que o Guinegão tava ali muito sozinho tentando criar essas jogadas, né? Ser um cara um pouco. Hoje o Guinegão foi um pouco mais técnico do que direto, né? O cara só dos passos, o cara só da finalização. Hoje ele teve drible, hoje teve domínio. Hoje teve ali, enfim, um monte de coisa. O Guinegão se mostrando ser um jogador muito bom, muito completo, pelo menos para esse elenco do Corinthians, né? Como eu disse, não espere e fala, meu Deus, o Corinthians achou um novo Ronaldo Fenômeno. O cara vai fazer 3 gols todo jogo, vai trazer o Hexa e o Hepta pro Brasil. Longe disso. Mas enfim, pro Corinthians, pro elenco do Corinthians, cara, tem que deixar o Guinegão, ele tem que jogar bastante até. Cansou o Yuri Alberto? Sai, entra Guinegão que ele vai decidir uns joguinhos pra gente ainda, com certeza. E quando, obviamente, o Yuri estiver fora por suspensão, por cartão amarelo, óbvio que é por cartão amarelo ou vermelho. Mas se por suspensão, até mesmo algum tipo de lesão, algum tipo de impedimento, o Guinegão vai estar a posse pra salvar a gente. E aí o Palmeiras conseguiu criar as duas oportunidades, teve uma escapada ali com o Maurício, que o Hugo Souza fez uma baita defesa, logo depois o Ramalho dormiu de uma forma homérica, e por pouco o Palmeiras não conseguiu finalizar mais uma vez, enfim. Aquele lance lá, eu dei uma xingada braba no Ramalho, porque pelo amor de Deus. Mas assim, no segundo tempo, cara, futebolzinho bem meia boca, né? O Palmeiras ainda foi melhor no segundo tempo, o Palmeiras foi melhor no segundo tempo, conseguiu criar as oportunidades, poderia ter feito o segundo gol dele, assim, mas nada muito concreto, né? Você fala, meu Deus, o Palmeiras tá pressionando muito, vai fazer o gol a qualquer momento, não para de cair bola na área do Corinthians, o Hugo não para de defender, não para de chutar na trave, enfim, nada assim muito extremo, muito radical. A equipe do Corinthians conseguiu, acho que mesmo sofrendo, conseguiu se portar muito bem, né? Entrou 4 zagueiros, né? Começou com o Ramalho e o Gustavo Henrique, obviamente, né? Dupla de zaga, depois entrou o Tchoca, entrou o Kaká, que fizeram partidas ok, legais até, comparado com o tempo que eles entraram e o que foi proposto. Mas no geral, assim, segundo tempo, quando ele só se segurou um pouquinho, teve algumas poucas oportunidades de ataque que eu poderia ter caprichado mais para tentar fazer esse segundo gol. Ali no último lance do jogo, poxa, a bola tá no pé do jogador do Corinthians, tem 3 jogadores no Corinthians na área. E era literalmente o último ataque. Joga essa bola na área, vai que alguém dá uma casquinha ali e faz um gol, né? Vai que acontece esse gol meio milagroso. Mas nem isso tentaram. Aí eu fiquei meio puto mesmo, aí eu admito. Porque, pô, tenta aí, né? Pô, é o último lance do jogo, não vai ter contra-ataque pro Palmeiras, já tinha batido 5 minutos de acréscimo. A bola tá com a gente. Cruza na área de qualquer jeito mesmo aí, ou põe força demais, nem que seja por isso. Mas, cara, tenta criar mais alguma coisa pra ver se sai esse segundo gol, gol da vitória, mas não saiu. E foi isso, meus amigos. 1-1. Empate acho que ficou justo. Acho que nenhuma equipe jogou o suficiente para conseguir a vitória. O Palmeiras foi um pouco melhor que o Corinthians, mas, assim, mas nada de amasso, nada de atropelo, nada de para criar pânico também, porque principalmente o Corinthians estava com o desfalque aí dos 2 laterais, né? Do Mateuzinho e do Matheus Bidu, que são parte fundamental desse esquema do Dorival, tanto defensivamente quanto ofensivamente. E obviamente ali que o Charles não conseguiu segurar a barra, apesar do Corinthians não ter tomado. Tomou o gol por conta dele, né? Ia falar que não tomou o gol por conta dele, mas tomou sim. E é isso, meus amigos. Vamos para as notas agora para falar um pouquinho mais sobre esse jogo de hoje. Então, meus amigos, vamos aqui para as notas do jogo de hoje. As notas dos jogadores do Corinthians, começando com ele, Hugo Souza, 7,5. Obviamente ali no pênalti não tinha o que ele fazer, bateu muito bem o Vitor Roque, mas em algumas oportunidades, cara, teve um lance no primeiro tempo que ele saiu ali no pé do Vitor Roque, boa defesa, e também teve um lance o segundo tempo que eu já até falei um pouco mais, alguns minutos atrás, no lance do Maurício, que ele também saiu muito bem, fez uma boa defesa, evitou o Palmeiras de fazer o segundo gol. Então, cara, nota 7,5 para ele, porque também assim, né, o Palmeiras não criou tantas oportunidades, não amassou o gol do Corinthians para ele fazer inúmeras defesas. Essas foram as 2 principais defesas, nota 7,5 para ele, empatado com o melhor em campo hoje, que vocês já estão vendo aí quem é. Nota 2 pro Charles, que é o pior em campo, mas assim, eu acho que esse é o pior em campo mais. Como é que fugiu a palavra? Mas enfim, é o melhor em campo mais esperado. O melhor em campo mais óbvio de todos os tempos aqui do canal, né? Porque, obviamente, que o Charles, cara, ele não tem a qualidade, ele não tem a velocidade, a inteligência de ser lateral direito. E, cara, de volante a gente já sofre vendo ele com a bola no pé, né? É o cara que não consegue finalizar, é um cara que destrói muito bem, já disse. Dá carrinho, dá desarme,
enfim, é um cara que chega ali na força, consegue retomar a bola e depois fazer o passe logo seguindo, mas assim, para construir jogada, para correr, para finalizar, aí não contem com o Charles e obviamente você ser lateral direito, o seu time depende disso, ainda mais esse time do Dorival Júnior, que depende muito dos laterais. Hoje a gente já sabia que o lado direito não ia existir. E de fato não existiu e ele ainda acabou cometendo esse pênalti, mas acho que no segundo tempo ele fez uma partida honesta até. Ele fez uma partida ok. Nada de ser completamente tenebroso, que nem foi o primeiro tempo, por exemplo. Então nota 2 pra ele. Pior em campo, porque assim, também não tem muito o que fazer. Nota 3 pro Ramalho, como eu disse, teve alguns lances que ele até foi bem, conseguiu desarmar os jogadores ali, conseguiu dar um toque aqui e ali, mas no geral, meu amigo do céu, que coisa triste. Como eu disse, né, falei anteriormente, vou repetir, teve aquele lance lá que o Hugo Souza fez uma boa defesa no chute do Maurício, a bola sobrou limpinha no pé dele, pra ele, cara, pegar a bola no pé assim, olhar, fazer o passe tranquilo, armar aí, quem sabe, um contra-ataque da equipe do Corinthians. Não, ele não pegou a bola, ele ficou olhando pra bola assim, e obviamente que o Vitor Roque vai tomar a frente dele e retomou a bola, cara. E meu Deus do céu, não existe isso acontecer. O Dorival depois ficou maluco ali quando Ramalho deve ter xingado ele a Vera, assim como eu e você xingamos também aqui nas nossas casas, ou até na Neoquímica Arena, né, se vocês estavam no estádio hoje. Porque, cara, é inacreditável o zagueiro dar um vacilo dele. Um vacilo desse, não existe. Porque, cara, a bola tá. Não é possível que ele pense, meu Deus, tá muito fácil, não vai aparecer ninguém pra retomar essa bola. Lógico que vai aparecer, meu amigo. Olha quem você é, olha a situação do time, olha o time que você tá jogando. É um bom time, querendo ou não, do Palmeiras. Já foi muito melhor o Palmeiras, já foi muito melhor o Palmeiras. Mas isso é clássico, isso é derby. Porque o time dos caras tem jogador muito competente, como por exemplo o Vitor Roque. Mas no geral, pô, não vacila assim e ele deu uma vacilada. Mas acho que ali depois, nos últimos 20, 15 minutos de jogo, ele foi muito bem, conseguiu afastar algumas bolas. E isso deu uma salvadinha aí na nota dele, né? Mas é nota 3. Nota 7 pro Gustavo Henrique, participou do gol da equipe do Corinthians hoje. Muito obrigado, Gustavo Henrique. E, cara, assim, na velocidade não contem com ele, né? Teve alguns lances ali que realmente na velocidade ele acabou perdendo. Mas acho que no geral, cara, bola aérea ele consegue afastar muito bem quase todas, né? Então realmente tem que dar o braço a torcer, porque nisso o Gustavo Henrique é muito bom, ajuda muito o Corinthians. E obviamente, não tô nem citando o principal no jogo de hoje, né? Que graças a ele que o gol do Corinthians de empate saiu ali, né? Subiu mais que todo mundo, cabeceou, contou com o desvio, contou com o gol contra. E ainda bem que ele tava lá, ainda bem que ele participou pra buscar esse um pontinho pra gente. Que não tá perfeito, mas nas devidas condições do jogo, do adversário, dos desfalques nossos também, acho que é um ponto aceitável. Agora vamos para ele, Fabrício Angeleri, nota 5. Acho que no primeiro tempo ele ficou um pouquinho sumido, poderia ter aparecido um pouquinho mais, mas assim, nada assustadoramente ruim, fala, meu Deus, que jogador horroroso, tira ele. No segundo tempo ele apareceu um pouco mais e começou a errar um pouco mais, né? Até por conta disso que a nota dele é só 5. Porque assim, teve jogadores melhores, é claro, mas também teve jogadores bem piores. Então a partida assim, ok, mediana, medíocre do nosso querido Angeleri, nota 5 para ele. 6,5 para o nosso querido Ranieri. Por quê, gente? Porque o Ranieri, acho que ele saiu muito cedo, né? Acabou sentindo uma ali na coxa dele. Não sei se foi lesão, se foi, enfim, só um incômodo. Vamos descobrir. Tomara que não seja lesão, né? Porque o time já tá todo ferrado de contundido. Então espero que não seja mais um, porque de primeiro volante ele é a melhor opção que a gente tem, assim, de longe. Então, cara, mas quando ele teve em campo, eu achei ele. E o meio-campo perder muitas disputas passa por isso também. Ele ficou muito preso ali a linha de zagueiros, né? Ele ficou ali muito como um terceiro zagueiro e às vezes não tinha aquele cara, não tinha ele para chegar ali e barrar a descida do jogador do Palmeiras. Não tinha ele, porque ele tava muito colado com os zagueiros. É até ele correr para marcar o cara, o jogador do Palmeiras já fez o passe, já recebeu, já fez o outro passe, já cruzou a bola na área e já saiu o gol, por exemplo. Então, realmente, faltou esse pouco de leitura, mais do Dorival Júnior, é claro, né? Mas enfim, faltou um pouco mais de leitura nesse caso, de deixar ele mais livre, deixar um pouco ele mais adiantado mesmo. Porque, enfim, ele não precisava. Hoje o Bidu não estava em campo, então o Ranieri não precisava ficar junto dos outros dois zagueiros para cobrir sempre ali o lado esquerdo quando o Bidu subisse. O Angeleri é um cara muito menos ofensivo que o Bidu. Nota 6,5 pro Michael, partida ok, partida tranquila do Michael. No primeiro tempo acho que ele jogou mais, acho que ele estava mais descansado, obviamente, né? Conseguiu criar mais ofensivamente pro Corinthians. Como eu disse, defensivamente ele e o Bidon hoje deixaram a desejar, infelizmente passa um pouco também por isso do clube do Corinthians não ter conseguido criar as boas oportunidades, não ter conseguido pressionar o Palmeiras para evitar que eles criassem boas oportunidades.
E mais ofensivamente, cara, ele é um cara que consegue criar, ele achou um bom passe ali no Angileri, que cruzou uma bola que quase que o Guinegão conseguiu cabecear no primeiro tempo, logo depois do gol de empate do Corinthians. Enfim, é um cara que voltou bem da lesão, por incrível que pareça, fez 3 jogos sólidos, acho que o jogo contra o Vasco foi o melhor dele. Mas, enfim, não fez nenhuma partida ainda muito ruim, horrorosa, que ele estava fazendo antes, que fazia a gente querer ele ver ele longe. Enfim, quem sabe se ele não continuar melhorando assim, volta a ser um jogador bem útil para o elenco do Corinthians, ele não fica pro ano que vem, né? Vamos ver. Nota 6,5 pro Bidon, basicamente a mesma coisa que eu disse pro Michael, né? É um cara que criativamente ajudou o time, ele consegue esconder muito bem a bola, né? Acaba sofrendo muitas faltas por conta disso, mas defensivamente deixou a desejar, né? O Bidon a gente tem um pouquinho disso, né? A gente fala, né? O Bidon podia marcar um pouco melhor, e podia mesmo, principalmente hoje. Podia ter chegado um pouco mais junto ali, conseguido algumas posses de bola pra gente, mas deixou a desejar nesse quesito. Enfim. Nota 6 pro Garro, assim, bateu a falta que gerou o gol, é claro, então muitos méritos ao camisa 8, mas no geral uma partida um pouco mais apagada. Poderia ter jogado mais bola, poderia ter corrido um pouco, acho que corrido um pouquinho mais é complicado, né? Porque, enfim, o joelho dele é podre, infelizmente, né? Pra você ver como que a vida é injusta. Tanto jogador ruim por aí, no próprio Corinthians mesmo, que eu só queria tirar o joelho deles e colocar ali no joelho do Garro pra ele poder correr, pra ele poder jogar muita bola de novo. Bons tempos. Ano passado, nessa altura, ele tava começando a destruir já. Ai, meu Deus, que saudade. Não precisa nem destruir todos os jogos. Escolhe aí 3 joguinhos em casa e um fora pra você destruir, que já conta aí 12 pontos na nossa conta e já tá ótimo. E é isso. E então, assim, nota 6 no geral. Uma partida ok ali na média pro Garro. Nota 4 pro Memphis, como eu disse, se ele quisesse um pouco mais, se ele tivesse corrido um pouco mais, cara, quem sabe o Corinthians não poderia ter ganhado hoje, porque como eu disse, o Corinthians acho que jogou menos que o Palmeiras, mas mesmo assim tinha os espaços, poderia ter feito ali o segundo gol, ele poderia ter aproveitado algumas oportunidades melhor, mas assim, não sei se estava cansado, não sei se ainda estava sentindo um pouco a lesão, às vezes não sei, nem estava com vontade de jogar bola, né, que agora ele vai sair para ir para a seleção lá, né, para Holanda, então acho que ele estava mais pensando lá do que aqui nesse jogo de hoje, infelizmente não ajudou como deveria. 7,5, melhor em campo aí para o Guinegão, aí é uma questão de escolha, gente, se você quiser colocar 7,5 ali, melhor em campo, o Hugo Souza pode ser também, eu escolhi o Guinegão porque, enfim, acho que ele foi o cara do ataque que mais tentou, que mais conseguiu. Pô, hoje ele teve drible, teve uma bola bicada na frente ali que ele dominou tranquilinho, saiu jogando, pô, coisa linda. Tentou finalizar muito algumas vezes, teve essa chance que foi uma bola cruzada na área do Angileri, que ele quase fez o gol, né? O defensor ali do Palmeiras deu toque e acabou tirando da cabeça dele. Mas enfim, o Guinegão fez, obviamente, faltou o gol do Guinegão, né? Acabou essa sequência dele de 3 jogos, 3 gols. Mas assim, hoje foi mais uma boa resposta dele porque ele demonstrou mais atributos técnicos, né? Ele conseguiu achar drible, ele conseguiu sair muito bem da marcação, teve essa boa matada de bola, enfim. É um cara que, além dos gols e além dos passes, né? Por exemplo, no último jogo com o Atlético Paranaense, ele achou um baita passe. Já no fim do jogo pro Bidu. Hoje ele foi um cara que hoje ele demonstrou um pouco mais de técnica. E isso, obviamente, também faz parte da construção do bom jogador. E que bom que ele tá treinando isso, que bom que ele tá melhorando. Substituições, nota 6,5 e 6,5 pro Choque e pro Kaká. Basicamente a mesma coisa que eu vou falar pros dois, porque entrou mais 2 zagueiros a mais em campo e eles conseguiram segurar muito bem as pontas. É bem verdade ali que a questão do Kaká era mais a lateral direita, né? Ali o lado direito do campo, porque ele entrou no lugar do Charles, do que o Choque, que entrou primeiramente para fazer uma linha de 3 zagueiros ali, junto do Ramalho e do Gustavo Henrique. Mas enfim, acho que todos ali, nada passou por eles conseguiram muito bem. O Kaká até conseguiu criar ofensivamente para a equipe do Corinthians, né? Deu uma surpreendida na gente por conta disso. Mas assim, acho que primeiramente, que era a função de marcar, acho que deu tudo certo ali, né? Não teve nenhum lance de muito perigo, de muito susto nas costas deles do Palmeiras. Aí vamos para o Vitinho, nota 5 pro Vitinho, cara. Teve alguns lances que ele poderia ter soltado a bola um pouco mais rápido, poderia ter aparecido para receber o passe um pouco mais rápido. Enfim, acho que eu concordo que ele deveria ter entrado mais cedo no lugar do Memphis, principalmente, né? Uns 10, 15 minutos mais cedo no lugar do Memphis, porque deu para ver que o Memphis não estava muito afim, também estava cansado, enfim. O Dorival poderia ter tido essa perspicácia de fazer a substituição e colocar o Vitinho um pouco mais cedo, mas no tempo que ele teve, cara, assim, não mudou muita coisa, não ajudou muito. O Rian, nota 4, hoje é mais um jogo que o Rian entrou cagado, fazer o quê?
Teve um lance ali que, pô, ele tropeçou com a bola no pé, gente. Ele caiu, que coisa feia, velho. Sabe que o cara não tem o trato com a bola quando ele tropeça no chão, do nada, assim, sozinho na bola, velho. E deu a bola de graça pro Palmeiras poder ter surgido o gol deles nessa ocasião. Então hoje foi um dos jogos que o Rian entrou cagado. Fazer o quê? Nota 4 pra ele. Nota 6 pro nosso querido Thales Magno. Assim, só dele não ter feito nenhuma cagada muito gigantesca, já tá bom. E é isso, nota 6. E nota 5 pro Dorival, porque como eu disse, eu acho que, cara, acho que ele fez o que tinha que fazer. Fez o que tinha que fazer. Ele optou para ser um pouco mais conservador, um pouco mais seguro de colocar o Charles ali na lateral direita, apesar do Charles ter feito pênalti, apesar do Charles ser um cara extremamente limitado tecnicamente. Mas assim, cara, eu concordo, porque eu acho que eu faria a mesma coisa. Acho que eu improvisaria o Charles se tivesse a opção desse 4-4-2 com o Losango. Porque, como eu disse, se não me engano, lá no X, antigo Twitter, cara, eu iria de 3 zagueiros e, sei lá, o Dieguinho de ala direito para ser um cara da velocidade ali, para botar velocidade, e, obviamente, o Angileri na ala esquerda. Então, eu faria isso, mas se me obrigassem a escalar o 4-4-2 com o Losango, eu iria do Charles na lateral direita, porque eu acho que o mais importante hoje era não perder, e o Corinthians não perdeu. O que foi muito importante. Aí depois entrou o Kaká até conseguiu ali trazer um pouco mais de qualidade para esse lado do campo, porque também ser pior que o Charles na questão de qualidade é complicado. Mas assim, as substituições acho que foi o principal erro do Dorival. Demorou muito para mudar. Eu teria mudado ali as 3 substituições que ele fez, eu teria feito uns 10 minutos mais cedo e talvez não exatamente aquelas. Talvez teria deixado um pouco mais o carro e tirado o Memphis, para ver se o Vitinho, que é um cara técnico, um cara que tem uma plasticidade, conseguia ajudar o Garro a criar e aí, quem sabe, fazer o segundo gol, né? O gol da virada, o gol da vitória, enfim. Então acho que eu teria feito essa substituição, mas enfim, eu acho que o principal erro do Dorival hoje foi as substituições, mas assim, mas nada extremo, escandaloso, urgente, porque o time empatou e não perdeu, né? Como eu disse, acho que o foco principal hoje, o objetivo principal era não perder, e que bom que o time não perdeu, ainda mais depois que saiu perdendo, né? Teve que buscar um empate, a gente conseguiu buscar um empate e teve algumas oportunidades para fazer até o segundo gol, né? Mas aí barrou nas deficiências técnicas de alguns jogadores e tudo mais. Bom, e é isso, meus amigos. Acabando aqui mais uma análise pós-jogo no canal do Biomaria. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até este momento do vídeo. Queria agradecer muito a presença, o carinho, a audiência mais uma vez. E falar que agora entraremos na data FIFA, né? Próximo jogo do Corinthians só dia 10 de setembro, no jogo de volta da Copa do Brasil. Então ficaremos um tempinho sem vídeos. Porém, como eu disse para vocês no começo, vou tentar gravar um pouco mais aí de shorts para postar aqui no YouTube, para colocar mais alguns TikToks lá no meu TikTok e também, obviamente, depois colocar lá nos meus Reels no Instagram. Então me siga em todas essas redes sociais, obviamente você já é inscrito aqui no canal, então muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença, mas agora me siga também nas outras redes sociais para ficar sabendo tudo que eu falo sobre Corinthians, para falar tudo que eu falo, para ficar sabendo tudo que eu falo sobre futebol. Me segue lá pra gente bater um papo também. Acabo respondendo a rapaziada, principalmente lá no X, né, o antigo Twitter. Então, muito obrigado a você, muito obrigado a todos vocês, meus amigos, minhas amigas, por mais um vídeo, por mais uma presença aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo, no próximo Shorts, na próxima postagem, enfim, é isso. Um beijo, um abraço para todos e todas e até o próximo vídeo. Valeu!